Pronto. Continuando, então, a gente está previsto para terminar às 20h30, mas até por conta desses atrasozinhos aqui, não tem problema a gente estender mais um pouquinho, se a turma não se importar também. Eu preciso dar o recado também que quem estiver aqui na sala não tiver feito a inscrição nessa palestra, precisa entrar no evento, lá no SUGEP do IFG. Se Só um inscrever. detalhe, aproveitando que a senhora está falando isso. Alguns colegas meus tiveram essa dúvida, e a palestra, ela sumiu do SUGEP. Eu procurei várias vezes, e o tema, inovações na indústria, é diferente. É o tema de hoje, que não consta lá mais no SUGEP. Eu procurei. E quando as vagas se esgotam, aparece vagas esgotadas. Nem isso está aparecendo. Então nem tem como se inscrever. Na verdade, Eu a Glau acabei se de reabrir interrompeu. aqui agora no SUGEP. Gente, está reaberto até o final da atividade, vocês podem se inscrever. Tá certo, eu vou avisar aqui. Obrigado. Isso, se ainda tiver vaga, é possível se inscrever agora durante mesmo a palestra. Então, precisa inscrever no evento grande, né, o geral, e dentro da palestra também. E depois que vocês se inscreverem, vocês ainda precisam assinar a lista de presença, que a gente vai colocar no final da palestra, aqui no chat. A gente só coloca no final, por motivos óbvios, né, que a gente quer que vocês participem até a gente terminar a fala da professora convidada. Já vou colocar aqui o link da inscrição também no chat. Hoje a gente tem os monitores escalados. A Maria José já está aqui com a gente na sala, com a câmera aberta. Ela vai nos ajudar também nessa mediação. Teríamos também a Lohane, o Marcelo e a Rafaela. Se vocês três estiverem por aí e quiserem abrir as câmeras, meninos e meninas. Oi, boa noite, eu sou a Maria José. Obrigada, professora Ana Paula. Nada. A gente não tem aluno surdo, participante surdo inscrito. Então, por isso que a gente está sem intérprete de Libras. Mas se alguém tiver, se tiver um surdo presente aqui, eu vou colocar lá no chat também perguntando, porque ainda tem a legenda da reunião, né? A pessoa pode ativar a legenda do Google Meet. E agora, finalmente, eu vou apresentar a palestrante, um pequeno currículo dela, para vocês saberem quem é a nossa, quem tem a fala de hoje, né, dessa palestra tão importante. Então, a Caroline Fernandes Siqueira, ela é gerente do Instituto Senai de Tecnologia em Alimentos e Bebidas. Ela é engenheira de alimentos e tem MBA em gestão de projetos. A Caroline tem experiência na área de ciência e tecnologia de alimentos, com ênfase na pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e processos. Com ênfase também em produtos alinhados às trends mundiais, aproveitamento de subprodutos, desenvolvimento integrado de produto, design drive innovation, acho que é isso, meu inglês não é muito bom, elaboração de projetos de inovação para submissão a editais das áreas de alimentos, meio ambiente, construção civil e cosméticos. Então é isso, professora Caroline, fique à vontade, a fala é sua. Tá ótimo, Ana Paula, obrigada pela apresentação. É só um resuminho aí dessa trajetória que é voltada para projetos, né? Minha trajetória profissional, maior parte são projetos, inovação. Eu estou há 10 anos, cerca de 10 anos no Senai, eu atuo no Senai, e nós temos um Instituto de Tecnologia que trabalha fortemente com inovação para as indústrias, para a cadeia produtiva. Então, tem muitos cases, o que eu vou colocar aqui faz parte, assim, dessa rotina de projetos, dessa integração com as empresas, com os empresários, trazer um pouquinho dessa bagagem aí, né? Então, vou dar pincelada em alguns temas, né? O que vocês não souberem, eu fico à disposição para compartilhar, né? Material, tirar dúvidas, enfim, vou trazer algumas temáticas e do que é essa rotina, né, de inovação com esse foco para a indústria de alimentos. Eu vou projetar aqui a apresentação, a Ana Paula vai compartilhar com todos vocês, tá? Vou compartilhar com ela, para ela enviar para todos, então não precisem se preocupar, às vezes anotar, printar, né? Então, isso vai ser compartilhado. Vou abrir aqui. E aí, Ana Paula, como que vão ser as dúvidas? Vai ser no decorrer ou ao final? Como que vai ser nosso bate-papo aqui? Como que está essa dinâmica?
Só para eu me programar aqui bem durante as falas. Eu acho que a gente pode deixar uns 15 minutos no final para perguntas. 15 é suficiente, vocês acham? Que é só 1 hora de atividade, né? Acredito que sim. Tá bom. E aí mais 15 é suficiente. Eu vou anotando aqui no chat e vou te passando, e te passo, então, ao final da sua fala. Ótimo, ótimo. Estou abrindo aqui para compartilhar a minha apresentação. Compartilhar minha tela com vocês. E tem alguns cases aqui bem bacanas, tem algumas tendências, tem algumas definições, então a gente vai falar um pouquinho aí desse cenário de inovação e esse contexto para alimentos, né, para a cadeia de alimentos, setor de alimentos, que faz parte da nossa rotina, não só enquanto profissionais e estudantes, mas no dia a dia, né, de todo mundo. Então, bem bacana essa temática, fico muito feliz de estar falando sobre isso com vocês, né, que são futuros colegas aí de trabalho, atuação na área, para que possam aí se preparar para esse mercado, para as tendências e as oportunidades. Só um minutinho que eu já vou compartilhar aqui. Travou minha tela, só consigo ver vocês. Só mais um minutinho, gente. Ao vivo é assim, né? Acontecem os imprevistos. Para quem entrou depois, boa noite. Eu já apresentei a professora, a nossa palestrante de hoje, que é a engenheira de alimentos, a Caroline Fernandes, né? E ela já vai começar a fala dela, tá abrindo os slides aqui. Eu disse anteriormente que a lista de presença a gente vai colocar no chat mais ao final. E nós vamos reservar os 15 minutos finais da palestra para perguntas. Quem tiver perguntas, por favor, coloque no chat que eu vou anotar para passar para a professora. Ana Paula, é Sandra, professora. A gente estão ainda reclamando, tá? Eu posso liberar esse link para eles? Pode, só que se eles não se inscreverem lá... Ah, tá, já estão inscritos, né? Pode sim, pode mandar o link para eles. Vocês já conseguem ver minha tela? Estamos vendo, Sim, Caroline. conseguimos. Ótimo, então vamos lá. Antes de começar a falar de inovação, não tem como fugir das transições econômicas, né? Essa contextualização. Há um certo tempo, toda a parte de indústria era orientada para a produção, então, produzir com qualidade. Depois, num certo período, a economia, né, o foco das indústrias foi orientada para a eficiência, e aí tivemos a prática do sistema Toyota de produção enxuta, produzir mais com menos, eliminando desperdícios, enfim, uma produção mais enxuta e com melhores resultados. Mas, de algum tempo para cá, uma palavra que não sai do contexto das empresas, de eventos, né, da área de alimentos, é essa questão da produção orientada para a inovação. A inovação deixou de ser uma opção para ser uma garantia da sustentabilidade. E por que isso? Porque nós vivemos um mundo aí que tem diversas mudanças, né? Então, essas novas perspectivas é que vão determinar a necessidade das grandes mudanças. É impossível não vincular o que acontece, todo esse contexto mundial, com as transições econômicas, com os sistemas produtivos. Então, a gente tem várias mudanças, né? Uma muito presente é referente à posição dos usuários, dos consumidores. Saíram do contexto do real para o virtual. Há um tempo atrás, era impossível você imaginar, né? Alguns mais jovens não, já nasceram na era do smartphone, outros não, mas há um tempo atrás era impossível, né? Consultar seus pais, usar o smartphone para fazer uma compra, né? Aqui é uma estação de metrô, e aí tem como se fosse uma vitrine eletrônica, ele faz ali, vai digitalizando que produto que ele quer,
e quando chega em casa ele já está quase recebendo. Então, enquanto ele está aguardando ali o metrô, ele faz compras, tudo pelo aplicativo, e chega em casa rapidamente. Então, isso era impossível imaginar algumas décadas atrás, fazer uma compra que não fosse real, não fosse no mercado, não fosse uma loja, né? E desde 2020 e 2021, com o cenário da pandemia, né, da pandemia por conta da Covid-19, o mundo passou a identificar várias transições e mudanças no perfil do comportamento do consumidor. E eu vou citar aqui os principais, porque eles levam para o contexto da inovação, é impossível desvincular isso, né, no setor de alimentos. Então, uma tendência muito forte é de reconstruir melhor. O que isso significa? Ter uma oportunidade de criar um futuro melhor. Todo mundo ficou muito ansioso, preocupado, né? O que vai acontecer com a pandemia? No início de 2020 foi um cenário, né, muito alarmante, muitas perguntas, poucas respostas. E antes da pandemia, a preocupação do consumidor era principalmente usar menos plástico, né, com esse foco de construir um mundo melhor. Agora, depois dessa fase de pandemia e durante ainda, já existem outras preocupações, prioridades sociais, questão de saúde, bem-estar, você está ajudando a comunidade local. Então, muitas empresas têm se reposicionado com essas frentes de atuação, comunicando isso na embalagem, né? Então, é um recomeço do comportamento aí do consumidor. Tem uma outra tendência que é o desejo pela conveniência, né? Então, dessa disponibilidade em tempo integral, a experiência planejada. É uma oportunidade também, porque a conveniência hoje pesa nas decisões de compra, né? Quem espera, quem prefere ficar 1 hora em uma fila esperando para ser atendido, do que ter um aplicativo que você pode escolher da sua casa e vai chegar adequadamente, conforme você escolheu, sem nenhum problema. Então, é uma questão hoje de escolha e fator determinante para uma empresa ter ou não a adesão de um consumidor. E aí vem uma outra tendência que é muito forte, isso impacta principalmente o setor da alimentação, né, serviços de alimentação, que é do oásis ao ar livre. Então, os locais abertos passam a ser esse refúgio para o consumidor que está muito confinado, né? Então, cenário de quarentena, não poder sair, limitação. E o setor de alimentação foi um dos mais impactados, né? Limitação, quantidade de pessoas, eventos. Então, isso leva a quê? A mudanças e perspectivas para que as empresas possam rever seu modelo de negócio, ter um espaço que tem ambiente aberto, um espaço que pode ter essa integração e não só um espaço comum, né? Como é fechado, como a gente conhece a maioria. Até porque isso tem sido um fator de decisão. É um ambiente aberto, como é, então, mesmo com a liberação para voltar, né, à rotina de funcionamento, essa preocupação existe, né? Algo que nós não pensávamos antes da pandemia, agora passa a ser um fator de escolha entre ir para um lugar A ou B, por conta dos riscos sanitários envolvidos, né? Então, a gente sabe que locais fechados e com pessoas ainda sem máscara tem maior chance de propagação do vírus. Então, é uma tendência forte em nível mundial. E aí vem a outra tendência, que é a realidade digital. O que isso significa? Não, é um misto da realidade física com o mundo digital. Quando eles são integrados, eles se unem. Então, depois dessa primeira onda, né, de pandemia, muitos hábitos foram modificados, não só de trabalho, de estudo, mas de convivência, de consumo, e, consequentemente, as ferramentas virtuais, elas passaram a fazer mais parte da nossa vida, né? Então, se antes você escolhia um aplicativo ali de delivery algumas vezes ao mês, ele passou a ser algo mais frequente. Ou você passou a evitar ambientes mais fechados, ou consumir de empresas que não tinham essa disponibilidade, né, de ferramentas virtuais para ajudar nas operações, porque isso também é um fator de decisão. O nosso tempo, nem se fala, né, tempo super precioso, precisa flexibilizar a agenda, aproveitar melhor as 24 horas de uma maneira saudável, então todo mundo está procurando alocar melhor seu tempo, ter uma experiência melhor, e isso impacta no consumo e aquisição de produtos. Uma outra tendência que impacta muito a área de alimentos é a carga emocional, né? Então, o consumidor está abalado, está reflexivo, está superando as adversidades, e aí surgem oportunidades
para as empresas buscarem produtos e experiências baseadas no desenvolvimento de habilidade, no equilíbrio, a resiliência, né, financeira, porque tem um cenário de recessão, e aí que tem o exemplo de uma empresa que está investindo em produtos aí que tenham essa memória afetiva de outras gerações para retomar o consumo, não só com personagens atuais, né? Então, vincular esse tempo para quem quer consumir algo que remeta lá à sua infância, essa memória afetiva. E aí, querendo ou não, a ordem é pechinchar, né? Uma mentalidade de recessão, mas isso não significa que o consumidor não busque produtos com qualidade, serviços alinhados às medidas sanitárias vigentes, né? Então, as empresas têm que buscar propostas que possam agregar valor com preços acessíveis e sem redução da qualidade. Né? Então, serviços e produtos com conveniência, maior presença online, entrega rápida, serviço complementar, né? Eu compro um produto, faço assinatura para receber semanalmente, né? Então, isso se torna uma tendência e uma oportunidade de negócio, principalmente quando a gente fala em alimentos. E aí vem uma pergunta que não quer calar. Com consumidores tão exigentes, com tanta ansiedade, criativo, com acesso à informação, como que as empresas vão tratar tudo isso, né? E aí tem algumas palavrinhas-chave que estão relacionadas à inovação. Então, aqui eu citei algumas que vão abrir caminho para esse processo, como a flexibilidade, a agilidade, a tecnologia e a transparência. Né? Todo mundo quer saber o que está consumindo, onde foi feito, por quem, como é essa empresa, que processo. Então, está relacionado a novos negócios, a novos processos, a produtos melhorados, produtos novos, serviços, esse cenário de inovação. E quando a gente fala em inovação, tem várias temáticas, tem várias definições. Eu trouxe algumas aqui que estão muito relacionadas para a cadeia de alimentos, né? Então, essa primeira definição fala que inovar é um processo de alavancar a criatividade para gerar valor de novas maneiras através de novos produtos, serviços e negócios. Por que gerar valor de novas maneiras e novos produtos? Porque para ser considerado inovação tem que gerar negócio. Não basta uma ideia ser criativa de um produto se ele não viabilizou um negócio, é retorno financeiro, que é o resultado. Aí aqui tem um case, um exemplo aqui de como propiciar um valor diferente de produto, né? Aqui está Malbec, do Grupo Boticário, e aí eles juntaram a experiência, né? Malbec ali, o Boticário, perfumaria, com vinho para um kit. Então, há um tempo atrás, a gente não encontrava essas opções no mercado. Hoje já é comum você ver esse misto, né? Cosmético, alimentos, uma experiência gastronômica, enfim. É uma integração para agregar valor, gerar valor de uma nova forma para o consumidor. Aí tem uma outra definição da 3M, que inovar é novas ideias mais ações que produzem resultados, que é o que eu falei. Se não gerar negócio, não inovou. É uma ótima ideia, é uma invenção, mas não se torna inovação. Né? Então, a inovação engloba a introdução no mercado com sucesso de produto, de serviço, de método, de sistemas que eles não existiam anteriormente ou que eles foram melhorados, contendo alguma característica diferente das que existiam até então. Né? Porque quando a gente fala inovação, não significa que, né, todo mundo vai inventar roda, algo disruptivo. Tem inovação em vários níveis, tem vários tipos de inovação. Né? Quanto à intensidade, a gente tem aquela chamada inovação que é incremental, que é uma inovação, por exemplo, de uma empresa que quer desenvolver um novo sabor de biscoito. Não é um sabor inovador, existem outros no mercado, mas para o portfólio daquela empresa é inovador, então é incremental. Ou aí a gente entra com a inovação radical. A inovação radical, e aqui a gente já fala da impressão 3D de alimentos. Né? Pensa, você colocar uma pasta num equipamento e sair um produto pronto para o consumo. Isso é totalmente radical, você tem uma impressora 3D na sua casa. Né? Então, existem alguns estudos que já relacionam como uma tendência aí nas próximas décadas que isso faça parte da rotina. Você coloca uma cápsula e com a formulação adequada para a sua dieta, para o seu DNA, para o seu consumo, se pratica ou não atividade física, enfim, bem específica para você, sem desperdícios, e vai imprimir ali conforme o seu padrão de consumo e vai consumir adequadamente, totalmente radical, né?
E tem tipo de inovação quanto ao resultado, se é um produto novo, como eu falei, é um negócio, ou é um produto-serviço, ou é um processo novo, ou até inovação social. Tem vários tipos. Então, eu trouxe alguns cases aqui para exemplificar, por exemplo, produto. Produto, a gente tem aqui um guarda-chuva, que ele é diferente, o design dele vocês estão vendo, por quê? Ele foi projetado, estudado, totalmente projetado e testado para aguentar ventos de até 100 km por hora. Porque é horrível, né? Você precisar do guarda-chuva, no primeiro vento, quando tá chovendo, ele vai embora ou quebra, comum, né? Então, esse foi um guarda-chuva projetado para ventos de até 100 km por hora, então foi um novo produto, não inventaram guarda-chuva, mas agregaram características para que ele se diferenciasse. A melancia aqui, em formato quadrado, para facilitar a logística, melancia mudou? Não, mas a forma dela ali, durante o cultivo, para propiciar um design, né, que facilitasse aí nesse acondicionamento, logística, porque a cadeia logística tem um custo bem elevado. Quando a gente fala em inovação de processo, aqui é o exemplo da Dell, né, ela implementou um novo método de produção. Por exemplo, a Dell, você entra no site e vai escolher a composição do notebook. Alguns anos atrás, isso era impossível. Apenas na loja própria você tinha que adquirir o que estava ali disponível. Customizar não era uma palavra existente no vocabulário, né? Eu quero X de memória, quero a tela X, Y, impossível. Então, hoje você consegue fazer isso. Algumas empresas de tênis, de roupa, enfim, você pode customizar o produto. Então, essa empresa, o que inovou no processo para garantir que ela te entregue naquele prazo. Ela teve que inovar também para conseguir customizar o que você escolhe. E aí tem produto-serviço, o caso aí que é mais conhecido, né, da Apple aí, do iPhone, todos os pacotes, você está adquirindo um produto, né, que é um celular, um smartphone, e tem serviços vinculados, né, você compra aí pacotes, acessos a plataformas, então vincula alguns tipos de serviço, então é produto-serviço, está vinculado. Quem é fã acaba adquirindo. Mas não é um cenário fácil inovar, né? Para inovar tem que estar preparado para correr riscos. E aqui tem uma pesquisa que destaca o principal porquê que a maior parte das empresas que inovaram não tiveram êxito. Qual foi a causa? A maior parte, 45%, bem significativo, foi uma inadequada análise de mercado. O que isso significa? Elas não olharam para o que o mercado estava pedindo, para o que o mercado precisava. Consequentemente, colocaram produtos que não eram do interesse do mercado consumidor ou do nicho. Então, a chance de êxito é menor, né? E é importante definir como acessar esse mercado. E para acessar o mercado, as empresas que desejam inovar têm que definir bem um modelo de negócio. E quando a gente fala em modelo de negócio, nós temos uma metodologia que é o Canvas, que é o que vocês conseguem ver aqui do lado esquerdo, nessa telinha, está escrito proposta de valor, relacionamento, clientes, receitas, canais, recursos, custos, parcerias e atividades. É uma metodologia usada principalmente quando se fala em criar novos negócios, ou modelo de negócio, ou um novo produto. Então, começa por aqui, preenchendo, relacionando quem é o cliente, colocando a ideia no papel. Canvas é uma tela, a tradução de Canvas, né, é tela, e de uma forma que seja flexível, que você possa testar a sua ideia, mas focando de uma forma estratégica. O que isso significa? Quando o modelo de negócio tem uma visão míope, você foca só no produto. Uma visão estratégica, você foca na proposta de valor, o que você está propiciando para o consumidor. E aqui do lado direito, vocês conseguem ver nesse quadro alguns exemplos. Por exemplo, numa visão míope, a Nike é uma empresa, né, que entrega tênis. Quando a gente analisa a visão estratégica, né, o modelo de negócios estratégicos da Nike, Nike é atitude, né, por meio da prática de esportes, de determinados produtos. Então, a proposta de valor da Nike é entregar atitude, né, BMW. BMW é um automóvel, Carol. Não, BMW entrega o prazer em dirigir, né, um carro da marca BMW. Olha só, o prazer de dirigir esse carro. Natura, entrega só cosméticos? Não, tem autoestima, tem a beleza, tem toda essa questão de sustentabilidade, né, das ações sociais. E aí tem algumas outras empresas, algumas existentes, outras nem tanto, né, como
a estrela de brinquedos, entrega alegria, localiza, aluguel de carros, a localiza, né? Só aluguel de carros? Não, solução em transporte. Então, tem até antigarisco aí, é tempero? Não, são soluções para alimentos aí com qualidade e agregação de valor. Então, é um resuminho aí do que a gente fala de visão míope estratégica, porque quando nós falamos em inovar, ir para a cadeia de alimentos, nós temos aqui 3 aspectos importantes. Primeiro, entender o grupo de consumidores. Para quem eu quero inovar, o que eu quero desenvolver, que mercado é esse? Segundo, entender as necessidades desses consumidores. O que ele precisa de fato, né? E terceiro, a tecnologia necessária para eu satisfazer essa necessidade. É acessível, não é? Porque tem ótimas ideias, mas com tecnologias inacessíveis. E aí, com esses 3 aspectos, a gente consegue direcionar uma análise para ter uma perspectiva de novas oportunidades, que a gente fala do oceano azul, de criar novos mercados, de capturar uma nova demanda que ninguém tinha se atentado, né? Quantas vezes a gente vê em algum blog, site, TV, uma reportagem falando, nossa, eu já tinha pensado nisso, nossa, mas por que eu não pensei nisso antes? É tão óbvio, né? Mas vem desse processo de investigação, de analisar, de olhar o consumidor, e aí algumas empresas conseguem se posicionar nesse horizonte, no oceano azul, e saem do oceano vermelho, que é onde tem a competição ali só por preço, produtos mais do mesmo, né? Então, eles só estão ali para defender a posição atual. Quem direciona para inovar e perseguir o oceano azul já são novas oportunidades. Mas, para isso acontecer, tem que mudar a forma de pensar. Por quê? Tem que deixar de ter o foco no cliente para ser o foco do cliente. O que o cliente espera? E isso é muito importante quando a gente fala em inovação na cadeia de alimentos. Por quê? Eu tenho que saber o que está acontecendo no mundo. O que está impulsionando a mudança de hábito, o que está sendo de aspecto regulatório, tudo isso impacta. Né? Então, esse como, eu trouxe alguns insights aí do que está acontecendo que impacta, né, a cadeia de alimentos. Então, aqui tem um resuminho dos 17 objetivos, né, de desenvolvimento sustentável, os 17 ODS, e muitos aqui estão vinculados à cadeia de alimentos, né? O 2, que é a fome zero. O 3, boa saúde e bem-estar, né? De produtos que possam dar mais qualidade de vida. O 9, que é indústria, inovação e infraestrutura. Tem outros aqui, mas esses 3 são os principais. Então, o 12, consumo e produção responsáveis, né? Tem a pegada de carbono, tem a questão da água, enfim. Muitas empresas têm pautado seus projetos e soluções relacionadas a esses objetivos. Mas nós também temos as macro tendências mundiais, né, com base em diversos estudos de empresas especializadas em entender o perfil do consumidor de diversos países, foram mapeadas algumas macro tendências, né, como a que é mais conhecida e está sendo disseminada, que é a intensificação da demanda por alimentos. Né, segundo a ONU, até 2050, mais ou menos, nós vamos ter que aumentar em 70% a produção a oferta de alimentos, né, principalmente de proteína. E aí, como isso vai acontecer, né? Então, tem um aumento da demanda por energia, parte de entretenimento, mudança no padrão de produção, ser mais eficiente, mais sustentável, vem aí a temática da indústria 4.0, de buscar aí aspectos relacionados a inteligência artificial, urbanização, uma infraestrutura moderna, envelhecimento da população, né, e aumento de algumas tensões geopolíticas. E nós temos também algumas tendências que estão relacionadas a mudanças mais recentes, né, que são ações transformadoras em questão de valor nutricional, sustentabilidade e transparência da comunicação. E a gente já está vendo isso acontecer, né, pessoal? Agora, em 2022, fala agora, porque a gente já está entrando em 2022, né? Em outubro de 2022, entra em vigor a nova legislação, né, para rotulagem nutricional, e que está relacionada aqui ao aumento do valor nutricional dos produtos, como a redução de gorduras, de açúcares, de sódio, né, a melhoria do perfil dos nutrientes dos produtos, principalmente pós-pandemia, as pessoas estão buscando produtos que possam conferir mais bem-estar, saúde, aumentar a imunidade, né, melhorar a questão de produtividade, de energia, reduzir a ansiedade, então, que possam ter aí nutrientes que possam conferir esses benefícios, né.
E aí, quando a gente fala em sustentabilidade da produção, que é uma outra temática forte, e isso é em nível mundial, principalmente a redução de perdas e desperdícios, o aproveitamento de coprodutos para a indústria, o que é um resíduo para uma indústria, ele pode passar por um processo e agregar valor para ser um insumo de alto valor agregado para uma outra indústria, né? Então, tem alguns cases aí que são relacionados a isso. Tem a parte da água, dos ingredientes, e a transparência e responsabilidade social na comunicação também, que são super importantes, né? Essa transparência, a questão do acompanhamento aí de toda a cadeia produtiva. E aí, uma outra tendência é de alimentar a mente, né? Formulações que são inovadoras de alimentos e bebidas para bem-estar, né? Mental e emocional, que é o que eu falei. Então, hoje tem bebidas que é para estimular a concentração, outras para relaxar à base de alguns ativos. Então, o foco é alimentar a mente, trazer esse bem-estar. Alimentos que aumentam a imunidade, como eu falei, né? Produtos que têm atributos para ajudar nessa defesa da saúde, não só alimentos e bebidas, mas como suplementos vitamínicos também, com benefícios já comprovados. Então, começou uma busca incessante aí, né? Por vitaminas e por produtos que possam conferir. Consequentemente, isso é uma oportunidade para desenvolver novos produtos com esses ativos. Né? Tem os benefícios funcionais. O que é isso, Carol? Quero produtos para energia, para melhorar o humor, estresse, qualidade do sono, relaxamento. Aí entram bebidas, né? Chás, barrinhas com alguns ativos, bebidas, né? Kombuchas, enfim. Tem uma gama aí de bebidas. Só trouxe alguns para exemplificar. E é impossível deixar de fora, né, a tendência de plant-based, né, que está relacionada à geração de novas fontes de proteínas. Como eu falei, 70%, vai ser necessário 70% mais carne para alimentar a população até 2050, que vai chegar em quase 10 bilhões de pessoas. Então, é impossível ter a proteína de origem animal para alimentar essa quantidade de pessoas no mundo. E aí vem a tendência do plant-based, que são produtos à base de plantas. Então, a gente costuma ver no mercado hambúrguer à base de proteína de ervilha, de amido, de arroz, de linhaça. E a gente está vendo uma tendência também de algumas empresas aproveitando coprodutos e frutos do cerrado. Isso já tem uma tendência. Uma outra forma de alcançar, né, essa proteína por meio da carne cultivada, é a carne produzida em laboratório, que tem uma exemplificação, ainda em nível, né, laboratorial, por conta dos bioreatores, e tem toda uma questão de ética, de regulamentação, porque quando a gente fala em inovação, nós temos que nos atentar aos aspectos regulatórios, né? Anvisa, Ministério, aqui no Brasil, né, Anvisa, o MAPA, o Inmetro, né, cada país aí tem a sua agência reguladora e seus aspectos, mas isso não está sendo, ainda não está aprovado, né, então está em fase de testes ainda. Uma startup nos Estados Unidos, né, publicou que espera que até 2024 ela já esteja pronta para comercializar carne cultivada. Então, aí temos aí mais uns 2 anos e meio pela frente, né, para aguardar esse lançamento. E quando fala em inovação, não é possível deixar de fora o mercado de food techs. O que são food techs? Food techs são empresas que utilizam a tecnologia para desenvolver soluções para a cadeia de alimentos, não só para a indústria. Quando a gente fala em food techs, é utilizando tecnologia para todos os elos da cadeia produtiva. Então, varejo inteligente, novo sistema de agricultura, pensando em comida do futuro, quando eu falei ali da impressão 3D, né? Online, food delivery, direto consumidor, processamento, fazenda inteligente, logística inteligente, reciclagem, desperdício. Então, aqui são as principais temáticas das food techs, e aqui a gente consegue ver muitas startups, porque elas investem fortemente em inovação, né? As startups já são criadas para esse objetivo. Então, esse aqui é um pouquinho do que está acontecendo no mundo e que traz esses insights para inovar na cadeia de alimentos. Então, trouxe aqui alguns exemplos. Esse Café Milão e a moça da Nestlé foram premiados agora, em 2021, no prêmio da Associação Brasileira de Embalagens, da AB.
E aqui do café foi um sistema inteligente, abre e fecha, e que consiga conservar e buscando também a sustentabilidade, né? Então, você vai utilizando ali um produto com alto padrão de qualidade e com um sistema de facilitado de fechamento, né? Mais usual. A moça, né, Nestlé, com leite moça, ela desenvolveu 2 formulações, aí aqui é para o mercado de food service, são embalagens profissionais, mas elas estão nesse formato de manga e já está pronto, doce de leite para confeitaria e uma sobremesa láctea com achocolatado. Então, ela pensou em quê? Em praticidade, né, a formulação pronta, né, uma linha profissional da Nestlé, e nesse formato, que é o formato manga, para facilitar a utilização do produto total. No caso, Então, esse leite condensado é aquele usado em larga escala, né? uso profissional, isso mesmo. Ah, Para o sim. mercado de food service, né? Porque eu já manuseei o leite condensado, aquele embalagem, só que não é nesse formato, mas é industrial também. Sim, E o formato realmente não favorece, tanto que pode até acontecer desperdícios. justamente. E esse realmente o formato favorece muito isso. É, Interessante. justamente, porque, assim, quando a gente fala em inovação, vocês podem pensar, Carol, nossa, totalmente disruptivo. Não, vocês estão vendo, são soluções simples, mas por quê? Porque observou o usuário, né? A Nestlé observou seus clientes. Bom, para a linha profissional, como ser mais prático na rotina, além do desperdício, né? Como você falou, muito desperdício e é um produto de alto valor agregado, né? A gente está falando de um produto Nestlé, um doce de leite pronto para confeitaria, buscando agilidade ali, as confeitarias, panificadores, enfim. Quem quer uma formulação pronta e padronizada, né? Porque, consequentemente, você padroniza, mas aproveita o máximo possível da embalagem. Então, algumas empresas, como que elas inovam? Começam a observar o usuário, né, os problemas, são as dores que a gente costuma falar, e aí vem a equipe de desenvolvedores para buscar essas soluções. Né, o café, né, se a pessoa não tiver uma embalagem adequada, não vai propiciar aí o acondicionamento, a conservação de aromas, né, textura, então tem todos esses aspectos relacionados. Então, aqui a gente está vendo inovação de embalagem. Né? Aqui do lado esquerdo, você já consegue ver a inovação food service. A Seara desenvolveu essa embalagem, são pratos prontos para o consumo e que tem um shelf life, a vida de prateleira, de até 75 dias. E como isso foi possível? Por meio dos processos térmicos, tratamento térmico, embalagem, estudo, né, da melhor tipo de conservação, filme, gramatura, enfim, das barreiras físicas. E é possível comercializar hoje um prato pronto, com as características esperadas, e com essa validade de 75 dias, o que é excelente, além de garantir uma apresentação bacana, né? Então, pensa, como expor um prato ali, né? Algo de consumo imediato. Então, tem algumas preparações, algumas empresas investiram nessa cadeia. Aqui do lado direito, a gente viu também essa Natubon, ela foi premiada agora em 2021, na Abre também, uma granola gourmet, e ele trabalhou tanto a parte de identidade visual e com a impressão na lata de uma forma diferente, como a embalagem hermética com esse tipo de fechamento, garantindo aí a crocância, que é um aspecto sensorial super importante para a granola. Né? Uma granola que perde a crocância, ela pode estar na validade, não vai ser a mesma coisa. Por mais que você vá lá, misture ela com açaí, né? Mas você espera aquela sensação de crocância, né, assim que você começa a consumir, é a experiência. Então, eles conseguiram manter aí com essa embalagem hermética e tem alguns outros diferenciais também no tipo de impressão, aí entra mais o processo da embalagem. Até porque esse tipo de embalar, eu gosto de interromper e falar bastante. Não sei se Fica à vontade, ótimo. Por exemplo, esse tipo de embalagem até favorece, evita a entrada de insetos, porque, por exemplo, a pessoa comprou 1 quilo de granola, só que ela vai fechar e colocar no armário, e entra aquelas baratinhas domésticas, aquelas pequenininhas, isso não é legal. Formiga, essas coisas assim. Então, essa embalagem realmente é uma das vantagens também. Realmente, a parte de insetos, a gente tem hoje um problema que ainda não foi solucionado, não de granolas, mas, por exemplo, de embalagens de arroz, né? Então, a gente já teve um contato com a associação, né, brasileira, Abre Arroz e Abre Feijão, buscando alternativas de embalagens que evitassem, né,
roedores ou esse tipo também de perfuração, porque isso afeta o shelf life do produto, tem recolhimento, enfim, gera muito desperdício e prejuízo para a indústria, para toda a cadeia produtiva, mas com custo acessível. Quando a gente fala em inovar a embalagem, está muito relacionado a ter esse custo acessível para não ficar mais caro que o produto, né? Então, a embalagem vai conferir e ela pode ser reutilizada também. Algumas empresas vêm com essa temática do reuso, né, com a questão da sustentabilidade. Ferrero Rocher, o que eles fizeram aqui, pessoal? Eles conseguiram reduzir nesses dois tipos de embalagem, que o que difere é só a quantidade de bombons, de 38% a 40% do uso de plástico nessa embalagem. Então, eles conseguiram fazer um blend com outros compostos, consequentemente, o material tem uma degradação melhor para esse processo de reciclagem, toda essa parte de destinação. Algumas empresas, quando não conseguem substituir totalmente seu material, elas buscam o quê? Reduzir o uso do PET. A Coca foi uma das primeiras a conseguir. Se vocês consumirem a água que é da Coca, vocês vão ver que ela é bem frágil a embalagem, né? Ela não é rígida. Por quê? Eles conseguiram reduzir 30%, mantendo toda a proteção, característica, todos os estudos físicos, né? Também de impactos, não é assim? Reduziu, né, PET, e por conta disso, o produto continuou o mesmo. Foi feita toda uma avaliação, né? Por isso que envolve inovação, envolve muito estudo e testes. Aí aqui a gente vem para alguns cases de plant-based, né, que são os produtos à base de plantas. Então, a gente consegue ter um escondidinho, que é 100% vegetal aqui da Seara. E o que é bacana? As grandes indústrias da cadeia de proteína animal, elas não fecharam os olhos para as tendências. O que elas fizeram? Investiram na cadeia de origem vegetal. Então, vocês vão ver Seara, JBS, BRF, todos têm cadeia de produção, produtos plant-based para essa oportunidade de mercado. Então, ela atende tanto o segmento que deseja a proteína animal, mas tem alternativa para proteína vegetal. Então, ela atende todos os nichos, né? Aí, assim também com ovos mantiqueira, esse novo aqui que vocês estão vendo do lado direito, é uma linha do ovos mantiqueira, mas é uma linha de plant-based. Ele é a partir de proteína de ervilha, proteína amido de ervilha e linhaça também. Então, ele tem desde aqui a embalagem profissional de 2 quilos, para você substituir o ovo em preparações. Então, aqui é uma base vegetal, até um mexido aqui, tipo omelete, né? Porque essa nomenclatura vem a partir de produtos de origem animal, então ainda está em consulta pública, em análise aí para essa definição da legislação brasileira, né, para plant-based e essas nomenclaturas. Então, tem até maionese, enfim, tudo que utilizava o ovo tradicional, eles substituíram para esse produto à base de ervilha, né? Então, a gente tem aqui um novo peixe, né? São filés, então tem a textura, tem o sabor, mas é a base de proteína vegetal, né? Rico em ômega 3, aí vem com toda aquela agregação de valor, reduzido, né, sem glúten, alguns sem, aí vem todas as alegações de diferenciação, esse no caso aqui destacou, né, sem antibióticos, porque a base vegetal. Esse aqui é um outro, o Vegan Pro, ele é um outro substituto para ovos, plant-based também, né, então aí esse aqui já vem num outro tipo de embalagem, um potinho que assemelha ali a um whey protein, né, essas embalagens, aqui do novo, né, do ovo da mantiqueira, ele tem até uma embalagem que remete a ovo, essa menorzinha aqui, depois vocês podem entrar no site do Ovos Mantiqueira, e vocês vão ver todos esses produtos lá, e vão conseguir saber um pouquinho mais, né, esses são brasileiros. Carol, oi. A gente está, agora são 8h21, e a gente tem, falta muito... Perdão, gente, meus cachorros, eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Não se preocupa, aqui também tem uma pequena que às vezes ela pode dar algum latido. Não, é cerca de 10 minutos a gente encerra. Tá bom? E aí a gente faz as dúvidas. Então, só mais algumas tendências aqui, a proteína à base de insetos. Em alguns países já existe legislação, é permitido, então tem os tipos específicos de insetos. A base de base, é rico, né, parte proteica. Aqui é uma sobremesa tipo pasta de amendoim, mas é a partir de semente de girassol. Aqui é uma bebida que eu comentei, né, daquela questão de funcionalidade, é
uma bebida para ajudar na redução dos efeitos do estresse, para quem quer praticar uma atividade física, relaxar, então toma essa bebida. Alguns produtos importados, a gente vê bastante aí produtos com essa agregação de valor. Aqui é um chocolate australiano, que ele alega que vai deixar a pessoa mais calma, com alguns ativos, água gaseificada com alguns outros ativos da cerveja, aqui a parte de maca, né, maca peruana, quinoa e outros alimentos com agregação de valor. Aqui é uma barrinha só prensada a frio, com alguns ingredientes que garante aí uma energia. E, juntando tudo isso, a gente precisa de algumas ferramentas para começar a compilar. Então, aqui eu já entro numa parte mais técnica de um profissional que deseja trabalhar com inovação. Então, algumas ferramentas que estão relacionadas no contexto da inovação, que são utilizadas pelas indústrias que mais inovam, como o Design Thinking, que busca entender, né, o que é o desafio do cliente, entender a dor dele, o que ele precisa, e ter essa a perspectiva das oportunidades. Mapa de empatia, que é quando você tenta entender quem é o seu cliente-alvo, público-alvo, para quem que eu quero desenvolver, o que ele sente, o que ele pensa, o que ele escuta, qual que é a dor dele. Isso é extremamente importante para uma inovação ter sucesso. O modelo de negócio Canvas, aqui os 9 blocos, para a ideia inicial do modelo de negócio. Quando a gente fala em projeto, aí a gente já fala do Project Model Canvas, que foi estruturado por um brasileiro, José Finocchio, né, que é um expert, é uma referência em gestão de projetos, modelos de projetos de inovação, e aí ele resumiu em uma tela todas as informações importantes para desenvolver um projeto, né, equipe, premissas, o produto, o que é o benefício, grupo de entrega, linha do tempo, custo. Se você analisar aqui todos esses blocos, é um resuminho de tudo que consta em um projeto para desenvolver um novo produto. E quando a gente está desenvolvendo um novo produto, tem algumas metodologias para fazer a gestão dele, porque a inovação, você tem uma corrida aí contra o tempo, tem desafios. Então, tem um processo que é o Scrum, em que a equipe faz esse acompanhamento aí, semanalmente ou a cada 2 semanas das entregas, porque um projeto de inovação tem muitas entregas, né? Um produto para desenvolver. Então, a gente precisa agregar algumas ferramentas ágeis, né? São chamadas ferramentas ágeis. Tem o Kanban também, mas o Scrum tem sido muito utilizado para conseguir fazer a gestão de vários produtos em andamento. E aí eu trago aqui para vocês, essa imagem aqui é do instituto no qual eu atuo, é o Instituto Senai de Tecnologia em Alimentos, né? Já está feito aí o convite, a Diva vai organizar a visita, mas fica aberto o convite para todos que estão acompanhando, todos os professores e demais alunos também, que é um pouquinho de onde a gente faz tudo isso acontecer, né? O Instituto fica na Vila Canaã, e nós atuamos aí com esses laboratórios que atuam em desenvolver as tabelas nutricionais, em garantir que os produtos estejam compatíveis com as RDCs. Temos um laboratório sensorial para apoiar no desenvolvimento, que na parte superior vocês conseguem ver, a gente tem uma planta para pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, então nós trabalhamos com a extrusão, trabalhamos com liofilização, spray dryer, leite fluidizado, e estamos aí incrementando para se tornar o primeiro Fab Lab, que é o primeiro laboratório aberto de alimentos, bebidas e cosméticos do Brasil, e vamos trabalhar também com a impressão 3D de alimentos e a nanotecnologia. Então, é um espaço que estará aberto para vocês utilizarem para desenvolvimento de ideias, de projetos, né, de ações realmente aí, juntamente com as suas turmas, né, com os seus professores, orientadores. Se alguém desejar empreender também, é um ambiente aberto, como o nome diz, né? O Fab Lab é um laboratório aberto para você ir lá e testar a sua ideia e ter apoio técnico. Então, fica aberto o convite para todos vocês, é uma grande satisfação recebê-los, poder apresentar um pouquinho do que é feito, compartilhar, tirar dúvidas, né? Como eu disse, eu fico à disposição. Aqui estão os meus contatos, e-mail, telefone, WhatsApp. Como eu falei, a apresentação vai ser compartilhada com todos vocês. E, no mais, eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida e aproveitarmos aí esses minutinhos que restam, porque o tema de inovação, se deixar, eu falo a noite toda aqui, porque é apaixonante. Obrigada, Caroline. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, a gente tem até uma pergunta que é da Aline Santos. Ela pergunta se a indústria enxerga essas inovações
como indispensáveis no futuro. E a Clara Ribeiro comentou que já viu alguns projetos de empresas que reciclam o plástico retirado das praias e que ela acha que ajudaria bastante nesse problema da poluição. Aí eu até questionei no chat, né, que eu acho que para alimento, né, para a área de alimentos, esse reaproveitamento para a produção de embalagem, ele é bem mais criterioso, né, do que outras áreas de indústria. Isso. Você pode comentar esse comentário da Clara e responder, então, a questão da Aline, que é se a indústria enxerga essas inovações como indispensáveis. Vamos responder essa. Primeiro, essa da inovação. As indústrias que enxergam a inovação como indispensáveis são as indústrias que conseguem avançar, crescer e estar presentes no mercado. Aquelas que não enxergam como indispensável, elas perdem o mercado. Perdem a oportunidade de melhorar seus produtos, de ouvir o consumidor e adequar. São aquelas que pretendem fazer mais do mesmo. Né? Então, quantas empresas tradicionais nós estamos acompanhando uma mudança, ou seja, de produto, de comunicação, de embalagem, não estou falando aqui só de novas formulações, né, novos ingredientes, mesmo que seja embalagem, para quê? Para se manter competitiva, né, então, como eu falei, é uma transição econômica que essa era traz, a inovação, ela é fundamental. Agora, existem empresas que ainda não se atentaram à importância de inovar ou de buscar, quando a gente fala inovar, eu tenho que entender quem é meu nicho. Não é inovar o que a Carol gosta, eu vou fazer e oferecer para o meu cliente. Não. Por isso que tem aquelas ferramentas ali para eu ouvir, entender o mercado, identificar o que está acontecendo, o que a Anvisa está estudando. A Anvisa publicou, né, no ano passado a nova legislação, tem uma nova RDC de aspecto microbiológico, eu tenho que estar atento a isso se eu estou no setor, né? Então, as indústrias que enxergam como fundamental, essas se conseguem manter competitivas e buscam apoio para inovar. Seja instituições de ciência e tecnologia, seja empresas, universidades, instituições que fornecem aporte financeiro, né, como a FAPEG, FINEP, BNDES, busca apoio. Se não tem o recurso, vai buscar o apoio. O SEBRAE também ajuda muito micro e pequenos empreendedores. Então, aquelas que despertaram, sim, isso é fundamental e trabalham até com a gestão de inovação no seu portfólio. Agora, referente a embalagens, né? Hoje, as indústrias de embalagens, elas têm que cumprir a legislação que é a mesma para quem está produzindo alimentos. Vou citar um exemplo de uma indústria que produz, por exemplo, as caixas de papelão, onde vão, é uma embalagem terciária, onde vão os produtos congelados do segmento carne. Ela tem que seguir a mesma legislação e está sendo exigido, por exemplo, que ela tenha a PPCC, que implemente uma norma internacional como uma FSC 22000. Então, são os mesmos critérios. Por quê? Para garantir essa segurança em toda a cadeia produtiva. Então, garantindo essa rastreabilidade, a segurança de alimentos em toda a cadeia. Então, para a indústria de alimentos, é um desafio pensar em reciclagem por conta de toda essa interação, compostos e toda a parte da segurança, né? Que a gente tem aspectos microbiológicos, físico-químicos e sensoriais também. Então, o que tem se buscado são novos insumos, né? Para otimizar, insumos que sejam mais sustentáveis, mas que sejam diminuir, às vezes, o uso do PET para propiciar uma reciclagem maior. Em alguns casos, sim, você pode passar por algum tratamento, mas aí depende muito do processo, para uma embalagem terciária, né, não primária. Mas tem outras fontes, por exemplo, tem embalagens a parte de algas marinhas ali, que ficam naquele arraste ali das praias. Tem comunidades que já estão desenvolvendo materiais, né, uma cooperativa em São Paulo, eles estão desenvolvendo materiais em parceria com o pessoal do Itaú, para direcionar para outras indústrias. Quem ia pensar em algas, né? Algas para desenvolver embalagens, né? Então, tá ali, as comunidades recolhem, estão desenvolvendo um novo insumo ali para transformar em embalagens. Então, quando a gente fala em inovar para a cadeia de alimentos, para embalagens, a gente tem mais desafios por conta desses aspectos regulatórios e de aproveitamento. Mas o que as empresas buscam? Reduzir a quantidade de um determinado insumo, como eu falei, né, do PET, ou buscar uma otimização. A gente tem visto muita tendência às famílias, né? Tem famílias menores, tem pessoas que moram sozinhas, então a indústria precisa adequar essa quantidade de produto para evitar desperdício também, não só de embalagem, né, mas de produto também.
né, que a gente tem aí, da mesma forma que nós temos que alimentar aí bilhões de pessoas até 2050, a gente tem milhões, né, de alimentos que são descartados por conta de desperdício. Então, entra muito forte a parte de tecnologia, de embalagens, de novos ativos, né, coadjuvantes também, para a gente conseguir um shelf life maior e menos desperdício em toda a cadeia. E também entra a questão do reaproveitamento integral dos alimentos, né? Como a senhora está falando do desperdício, a gente ainda nós precisamos aprender o que é alimento. Se eu pego uma banana e jogo a casca fora, eu estou jogando alimento também. Isso. Essa casca poderia ser usada como carne vegetal, poderia ser usada em farofas. Existem várias receitas que a gente pode ter criatividade. A casca do abacaxi, fazer suco, então o alimento não falta, de certa forma, né? Porque nós só não sabemos usar normalmente. O aproveitamento, né? A gente tem vários comentários aí de pessoas agradecendo a palestra. A Glaucia, inclusive, falou que uma palestra excelente, né? Acho que para todo mundo, teve gente que falou que trouxe conteúdos inovadores mesmo para a pessoa, né? Sobre essa área de alimentos e de inovação. E eu tenho uma pergunta também, que eu queria saber, por exemplo, para um aluno, um estudante da área de alimentos, que queira iniciar um processo de elaboração de um produto novo, por onde que ele começa? Onde que inicia esse processo de pensar um produto novo, inovador, e depois levar isso adiante como projeto para a indústria, para entregar numa indústria, por exemplo, para ofertar para uma. Ótima pergunta, Ana. O que é principal é você olhar para o mercado. Então, eu tive a ideia de uma nova farinha. Vamos supor, uma farinha para um brownie, né? Um brownie funcional. Eu tenho que entender como que está o mercado. Eu tenho concorrentes, eu não tenho. O que está no mercado, qual o diferencial? Então, eu costumo falar assim, que é muito importante esse olhar da porteira para fora, né? Sair da caixinha e olhar o que está acontecendo, o que tem, né? O que tem no mercado, isso é muito importante, porque você vê as oportunidades de agregar valor à sua ideia. Então, muitas vezes, quando a gente pensa num produto, isso é muito comum quando a gente está trabalhando no desenvolvimento de um novo produto, o empresário chega com uma ideia, né? O empresário ou pesquisador, né? A gente já desenvolveu, por exemplo, produtos para um médico. Vou citar um exemplo aqui, um médico que ele trouxe um sabor de sopa, ele trabalha com emagrecimento em Goiânia, em Goiás, e ele trouxe sopas prontas da Europa para os pacientes. Só que o padrão sensorial, os ingredientes, era para a cultura da Europa. Então, os pacientes dele não conseguiam se alimentar. Então, ele buscou o quê? Eu preciso de algo que seja familiar ao paladar. Então, como ele era especialista, né, nós apoiamos nessa busca, primeiro passo, entender como é que está o mercado, que tipo de sopa que tem aqui no Brasil. Como que ele vai, porque ele tinha interesse também em produzir e fazer uma parceria aí com uma empresa para colocar em nível industrial. Então, a gente começa a pesquisar. Primeiro é entender, é ouvir, é observar, né, igual foi o caso lá da Nestlé, de observar que aquela embalagem tipo manga ia facilitar e otimizar. Então, tem algumas metodologias, você pode ser cliente por um dia, você ser sombra, observar ali, deixa eu observar uma pessoa que usa esse produto, o que ela está tendo dificuldade, porque muitas vezes aí surgem as oportunidades de inovar. E aí, a partir disso, olhar os aspectos regulatórios, né, é necessário registrar na Anvisa ou não, né, dependendo da alegação, é um produto que a empresa pode ter uma alegação funcional. Então, é um ponto que eu falo, porque registro de produto demanda bastante tempo. Então, quando fala em inovação, muito tempo para registrar pode travar o sucesso de um produto inovador. Né? A Diva sabe disso, ela atuou em projeto de inovação, desenvolveu, né, foi pesquisadora também, CNPq, e ela passou por isso, né, no projeto, prontinho, a Anvisa não liberou o registro como funcional, o projeto ficou paradinho lá, prontinho, tudo, 1 ano para colocar no mercado, 1 ano para uma indústria, é muito tempo para uma empresa. Né, se ela não tiver aí uma saúde ali financeira, ela não consegue se manter ativa. Então, vocês que estão estudando, estão pesquisando, têm ideias ali na rotina, nenhuma ideia é perdida, nenhuma ideia é ruim. O que é preciso é aprofundar e entender qual é o contexto dela e para quem ela pode ser útil. Né? Ela vai resolver a dor de quem? Eu quero trabalhar para o nicho de veganos. Então, eu vou entender o que tem de produto vegano no mercado
e o que é que não tem, e os que tem eu vou conhecer para saber como é que está essa questão aí, principalmente sensorial, que ainda envolve desafio. Plant-based também tem desafios, né? E de outros tipos de interações. Então, esse é um primeiro passo, aí entra aspecto regulatório, né? Vai ler muita coisa, tem muita pesquisa, tem muito trabalho científico, que ficou numa fase de bancada, e por conta de mais testes não chegou para o mercado, então isso pode dar uma base bem bacana para você saber se já existe, se não existe. Entra no site do INPI para saber se tem alguma patente depositada desse processo, ou de algum tipo, né, de aspecto que às vezes possa ter ideia. Então, vá pesquisar, vá observar, entender, conhecer bem quem é, para quem que você quer desenvolver, e aí sim buscar esse desenvolvimento, né? Então, o primeiro passo é uma imersão mesmo. Não tem como pegar e fazer e entender para quem é, porque é assim, Ana, quando eu falo inovar, eu tenho que desapegar das minhas preferências. Eu, Caroline, tenho minhas preferências, mas se eu quero desenvolver algo para o mercado, por exemplo, de veganos, eu tenho que entender quais são as preferências. Eu não sou vegano. Mas eu tenho que entender, porque senão eu vou colocar aquela minha preferência, aquela minha percepção num produto que não vai ter saída. Então, por isso que é muito importante identificar, a partir do momento que identificar o que quer desenvolver, que nicho é, e entender o que esse nicho tem ou não tem disponível, que é aquele mapa de empatia, né? O que eu tenho disponível, o que eu não tenho, que dor que ele sente, o que ele vê, o que ele tem, o que ele não tem. Então, a gente começa a fazer algumas perguntinhas que vão direcionando as ideias e vão surgindo outras ideias também. Então, você vai amadurecendo e aí vai co-criando também com outras pessoas participando, né? Não sei se ficou claro. Claro, claríssimo. Acho que é o processo, né? A gente precisa da metodologia. Professora Diva, tem mais algum comentário, alguma colocação? Eu tenho uma curiosidade, nossa, agora só aumentou minha curiosidade a respeito dessas proteínas vegetais que imitam o sabor da carne. Eu estou até agora pensando nesse filé de plantas que você apresentou e que imita peixe, estou super curiosa. E você já provou? Você poderia falar para a gente se você já provou essas proteínas que imitam carne, se realmente parece? Eu não sou vegana, não sou vegetariana, eu amo carne. Eu confesso que eu tenho uma certa resistência com produtos veganos, mas conheço pessoas veganas que já estão bem acostumadas, assim, mas não sei, se o futuro for vegano, né, eu fico pensando, assim, será que eu vou me adaptar? Permita-se, é o que eu digo para vocês, permita-se. O tipo peixe eu não consumi, mas a mussarela, tipo mussarela sim, em uma pizza eu consumi. Foi numa primeira vez, né, que eu tive contato com esse produto, foi numa feira em 2019, e estava num stand de ingredientes, era uma feira focada em novos ingredientes, e me ofereceram uma pizza. Eu falei, não posso, eu sou intolerante à lactose. Eu não tinha tomado meu remedinho sagrado, né? Eu falei, não vou consumir. Não, mas essa você pode. Eu não tinha me atentado ao nome do stand, o que era. Estava lá conhecendo e já chegaram, né, oferecendo ali para degustar. E, não, esse você pode. É base vegetal. Eu falei, tá, e não me falou o que era, né? E eu sou muito curiosa, gosto de inovação, fui experimentar. E aí experimentei, falei, nossa, muito bom. A base de quê? Proteína de ervilha. Gente, fantástico, idêntico. Depois chegou com uma bebida à base de proteína de ervilha também, tipo champanhe. Tudo muito bom. O tipo hambúrguer, né, que imita ali a carne bovina, também já experimentei. Tem aí uma empresa que é muito famosa. Se vocês quiserem saber sobre plant-based mais, tem o site do GFI, que é o The Good Food Institute. Esse é do Brasil, GFI do Brasil. Ele tem muita pesquisa, muito projeto, muito produto nessa área de proteínas vegetais. E tem estimulado pesquisas também, tem lançado editais para estimular pesquisas, né, projetos. Então, é bem bacana. Quem tem interesse, entra lá conhecer, é um mundo, assim, de coisas que você não imagina. O ovo eu ainda não conheci, mas eu já vou procurar para comprar, porque eu quero experimentar. E porque, principalmente para quem trabalha com alimentos, é bom para a gente ver quais são os desafios, até para propor ações para as indústrias, enquanto profissionais, né?
Então, recentemente a gente teve um contato, uma palestra com a diretora do GFI, e ela falou dessa questão dos desafios. Tem produtos que estão muito bons sensorialmente, mas tem produtos que ainda têm desafios, né? Então, ali no peixe, ele usa ali as algas para conferir ali o aroma, o sabor, mas eles trabalham fortemente na textura, porque você tem um padrão de consumo. Então, no desenvolvimento, né, de novos produtos, a parte sensorial tem um impacto muito grande. Então, assim, permitam-se, se vocês, né, tiverem oportunidade de conhecer esses produtos, em muitos pontos de venda, mercados têm. Uma cliente até lá de Cristalina ouviu a palestra um dia de plant-based, ela foi no mercado, vou experimentar um hambúrguer, fiquei curiosa, vou levar para casa e vou fazer um sanduíche aqui, é bacana, me dá o feedback, porque a minha percepção dos que eu consumi, para mim não teve diferença. Mas existem aqueles que ainda têm diferença, aí depende da empresa, da marca, né, de toda a pesquisa envolvida, né, pessoal? Porque a gente está falando de novos ingredientes e vão continuar surgindo novos ingredientes e aproveitando, como o colega falou, né, de cascas. Tem muitos insumos ainda a serem pesquisados e inseridos, né, na nossa rotina como novos insumos para a indústria. O fator limitante um pouco também é a questão econômica, né? São produtos caros, principalmente esses veganos. A Aline fez um comentário aqui que tem visto muitos produtos sem açúcar, sem glúten, sem lactose e que estão inovando muito nessa área. E são muito saborosos os produtos, ela disse no chat. Mas é o que eu falei, assim, acho que a questão financeira também pega um pouco, né? Assim, para a grande maioria do brasileiro consumir, a gente tem uma base alimentar muito simples ainda, por causa do custo. Tem alguns desafios para a indústria, que aí entra o escalonamento, né? Então, tem que ter volume para reduzir. Né? A indústria precisa desse volume para reduzir o custo, né, de produção, volume, indústria à escala, né? Então, existe... E aí, por isso que é importante a pesquisa, por isso que é importante a inovação, porque você precisa testar, desenvolver métodos, até tecnologias que sejam mais acessíveis também, para reduzir o custo e o consumo, para que... É o desafio agora, né? Já viram que é possível, que tem sabor, a Embrapa pesquisou muitos anos isso, já está no mercado, mas agora é o desafio de reduzir o custo com outras formas de agregar valor, né? Então, para a indústria conseguir mais indústrias produzirem, né? Não só as grandes indústrias, e aumentar a parcela aí de consumo, porque aí com escala a gente consegue trabalhar com a redução de custo, né, para a indústria. Mas tem desafios pela frente, muitos desafios para o setor de alimento, todas essas tendências trazem desafios, e é esses desafios que motivam as inovações, né? Então, esses são os problemas. Eu costumo falar que inovação, a minha definição de inovação é uma forma de solucionar problemas. Né? Então, consequentemente, muito campo de trabalho também para os nossos alunos. Muito campo, gente, muito campo. É um oceano de oportunidades que às vezes você pensa, não, tá muito aqui, né, focado. Tem um campo de oportunidades e, assim, as empresas, não falo só indústrias, mas os serviços de alimentação também, né, precisam de profissionais que saiam da caixinha, que possam trazer outras alternativas, que busquem, que sejam criativos, curiosos, né? Então, é o perfil do novo profissional, é esse, para se adequar a esse cenário de flexibilidade, de mudança, de inovação. E a cadeia de alimentos faz parte do mundo todo, né? Não tem como ninguém sobreviver sem. Então, a nossa contribuição aí para esse cenário das próximas décadas é fundamental. Seu microfone, Diva, está fechado. Desculpa. Só para complementar a fala dela, eu coloquei aqui no chat o link do site que você falou, que tem mais informações, né, de produtos à base de plantas. Muito bom. Para quem tiver interesse. Então é isso. É acho ótimo. que a gente pode encerrar, Carolina. Já são 8h46 e os nossos alunos agora precisam sair também, porque eles têm outras, né, atividades, alguns têm outras atividades na sequência. Mas agradecer muito mesmo por sua participação aqui, né, Diva? Agradecer à Diva pela proposição dessa palestra, que eu acho que incrementou demais o nosso evento e principalmente trouxe conteúdo para a gente pensar um montão ainda daqui para frente. Obrigada, e eu agradeço muito a Carol, né? Que bom que deu certo.
sua participação aqui, né? E quem sabe nos próximos eventos, próximas oportunidades, visita técnica, vou te procurar, tá? Pode ficar tranquilo. Com certeza, vai ser um grande prazer, pessoal. Obrigada, Diva, Ana, Gláucia, e espero recebê-los lá no Instituto e apresentar mais um pouquinho desse mundo aí da inovação. Tem muita coisa bacana, é apaixonante. E quem ficou curioso, vai atrás, busca, né? Vou compartilhar o material da apresentação e espero poder agregar, né? Ter agregado um pouquinho aí nessa noite com vocês e despertado aí curiosidade e alguns insights para vocês saírem da caixinha, né? E aumentar a mochilinha aí de experiência e de conhecimento na formação profissional de vocês. Obrigada pelo convite, pela oportunidade, foi muito bacana e pelas participações também. Tá? Uma ótima noite para todo mundo. Boa noite. Também. Boa noite, pessoal. Obrigada mais uma vez, Caroline, pela excelente palestra. Aprendemos muito. Eu fico daqui, sim. Hoje eu fiquei só ouvindo, não interferindo. É um assunto que eu gosto muito. Eu pensei muito em você, Gláucia. Eu falei, gente, essa é a área da Gláucia. Ela deve estar. Eu fico tentando trabalhar algumas coisas com os alunos. Nós estamos fazendo canvas aqui com os alunos, pensando em novos produtos. Em parceria com as nossas engenheiras aí, mas eu sou da administração. Muito bom. Muito Tchau, bom, Gláucia. Eu fico à disposição. Um abraço, tá? A Gláucia é da administração, mas da área de alimentos. Muito bom. Adora fazer trabalho de empreendedorismo, novos produtos. Faz uma feirinha muito bacana lá no nosso campus. Estamos com saudade, viu, Gláucia? Da feirinha do Ela pode ser no shopping, a próxima, de novos produtos, desenvolvimento de novos produtos no shopping. A gente fez uma parceria para os alunos colocarem os produtos para degustação. E aí o projeto estava pronto, veio a pandemia. Agora a gente está esperando o retorno para a gente continuar com o projeto. Eles trabalharam semestre passado as intolerâncias e alergias. Então, eles tiveram que pensar produtos, porque eu trabalho a partir de um problema social, eu peço para eles, a partir de um problema social real, eles pensarem num produto para atender aquele nicho específico. Eles trabalharam com as intolerâncias e as alergias, mas em parceria com as nossas engenheiras. Eu faço a parte do modelo de negócio, Canvas, eles fazem o pitch, como se eles estivessem apresentando para o investidor. Aí é bem bacana, e a gente tenta desenvolver essa metodologia com os alunos. Muito Acho bom. que a Ana Paula travou. Boa noite, então, pessoal. Boa Obrigada. noite. Tchau, meninas. Tchau. Eu vou fechar a sala, todos. porque eu tenho que salvar a gravação. Tá certo. Vou esperar vocês Tchau. saírem todos. Boa noite, Ana Paula. Boa noite a todos. Já podemos sair, né? Pode, Maria. Obrigada, viu? Obrigada. Tenha uma ótima noite. Para você também. Eu tenho que ir aqui.